E a saga continua. Mais um episódio do desenvolvimento dos acessórios da Frontier, mascote aqui da empresa. No vídeo anterior vocês acompanharam como é feito o escaneamento do carro desmontado e o carro montado para a gente ter a base de como vai ser desenvolvido o projeto. Nesse episódio agora, com a ajuda dos nossos projetistas, o Anderson e o Genilson, você vai acompanhar como é feito o projeto, a parte de discussão entre os projetistas, a parte de discussão entre o pessoal aqui da empresa para entregar o melhor produto para vocês. Nessa fase a gente vai estar desenvolvendo ali tudo que foi escaneado, né? O para-choque dianteiro, o para-choque traseiro, o rock slider, todo o conjunto de proteções inferiores que vai desde o peito de aço até o final do carro ali no tanque de combustível. Além disso também vai ter o bagageiro de teto, rack de caçamba, tudo que for possível. E aí pessoal, meu nome é Genilson, eu sou engenheiro mecânico aqui da Max Off-Road e hoje a gente vai estar dando sequência nesses episódios ali de desenvolvimento dos acessórios para Frontier 2022+. Então a gente já fez ali toda a parte de scanner, né, olhando para esse para-choque dianteiro, e ele já está aqui no software CAD, que é o SolidWorks, que a gente utiliza para auxiliar o desenvolvimento. Um primeiro passo que a gente faz aqui é justamente a análise de quantas peças vão ser feitas, porque o nosso para-choque ele é todo modular. Então, o primeiro ponto a gente começa definindo aqui onde vai ser essa divisão, né? Eu vou ter aqui uma parte do miolo e depois vou ter aqui a parte da ponteira. Mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Eu vou ter aqui uma divisão pegando o miolo da peça. E depois eu vou ter aqui uma ponteira mais ou menos nesse formato, que é essa boca que a gente faz aqui, que fica bem legal nos nossos produtos. Um detalhe bem legal que a gente quer aproveitar é seguir justamente essa linha original do carro, sabe? Mostrando, evidenciando essa grade do carro. E esse detalhe aqui, do farol de milha. A gente vai colocar aqui nessa ponteira mais ou menos assim, seguindo também. Eu não sei exatamente como a gente vai fazer, mas a gente vai definir aqui no processo de desenvolvimento. E aqui eu vou ter aquela quarta peça que é um semi-peito que a gente chama, né? Mais ou menos aqui, estou desenhando bem a grosso modo. Aqui vai ficar o acesso, né? Para a embreagem do guincho e também para a colocação do cabo. E aqui no meio fica a parte do alinhador. A gente vai ter que deslocar essa placa um pouquinho para cima, cuidando com o sistema de ACC, que é a frenagem automática que está logo aqui em cima, sem obstruir, e também a câmera que está lá em cima, não vai ter problema nenhum. Basicamente seria isso. A new pen, rewriting the story. Hello to my old ways, goodbye to the nosebleeds. You fighting to stay here, you probably OD. Ain't finna pop for no reason. I
don't throw shots, I run legions. I've been going over the top with no queen, been die with no regrets. This is my season, it's the bow trigger. Gift that keep giving, none to wrap up. I ripped a new ribbon, they wanted to catch up. Wanted my good riddance, you saw me a rock bottom. You wanted a new winner, I paved the way for 'em. Take the pain, double it, put it in way form. Safe to say, trouble ain't what you was made for. Keeping a ring on, I told them all game on the minute I came on. So that I would just lose my mind. No question if it's wrong or right. Ain't no way to tell which way it's gonna go. Yeah, yeah, yeah. So that I would just lose my mind. No question if it's wrong or right. And now it's too late. No way to take control. E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para a gente estar mostrando um pouquinho da fase do desenvolvimento, né? A gente começou lá atrás com os scanners, do que iria fazer, e agora a gente já está aqui finalizando essa parte do desenvolvimento. Basicamente a gente tem aqui toda a modelagem, né, do nosso para-choque para a Frontier. A gente conseguiu replicar mais ou menos aquela ideia de trazer um pouco das linhas originais, né, para o carro. Então assim, vai ficar bem legal mesmo esse projeto. O que acontece, né? Uma tratativa que a gente teve aqui foi justamente em relação às versões que tem essa caminhonete. Se a gente entrar aqui no site da Nissan, a gente vai ver que tem essa Pro 4X, né, ou Pro 4X, tem a versão Attack, a XZ e também ali no finalzinho a Platinum. Essas versões elas diferem um pouquinho. Algumas versões têm alargadores, outras não têm. Algumas versões vão estar utilizando um farol de milha também diferente da outra, né? Eu tenho, por exemplo, voltando aqui para o projeto, na versão Attack eu vou ter aqui um farol de milha redondo, né? Então como que a gente vai tratar isso? Para otimizar o projeto, a gente vai manter toda a carcaça aqui da ponteira igual e vai estar trocando somente essa moldura, né? Então toda essa moldura aqui ela vai ser trocada para atender esse farol de milha que é redondo. Já na versão 4X, por exemplo, na Platinum, eu vou ter aqui esse farol de milha que já é do tipo mais retangular, porque ele vai acompanhar o farol, né? Que ele é de LED, tem aqueles 4 farolzinhos lá que fica bem legal também, e na Attack tem o redondo. Então aqui também, falando para vocês um pouco da construção do projeto, eu tenho aqui essas folgas, né, que são necessárias por conta do movimento da carroceria com o chassi. Para a gente resolver isso, a gente adota já de praxe essa borracha, né, que ela é colada ali. É uma borracha que é resistente a intempéries, então não tem problema nenhum. Essa borracha ela vai estar fazendo a vedação das folgas, né, para deixar um pouco mais bacana ali a ligação do para-choque com uma carroceria. Aqui também eu tenho o guincho, né? Esse guincho que está instalado aqui é um guincho da Dandaro aí, os mais comuns, mas eu vou poder estar instalando de várias marcas aí, até 12, 13 mil libras. Eu tenho aí Ecron, Nova Winch, Dandaro, várias marcas de guincho que são compatíveis, a furação é padrão. Tenho aqui o acesso para minha manopla, né, para a embreagem do guincho. Aqui o acesso para a caixinha do guincho. Aqui embaixo eu vou ter os nossos pontos de reboque sempre recolhidos, né, para não ter nenhum problema ali de bater a canela e tal. Então assim, tenho essa manilha de 3/4, que é o nosso padrão, até 4,75 toneladas, pode puxar ali tranquilamente. Aqui embaixo a gente vai ter o recorte, né, do plástico. E aqui, ó, o que eu estava falando para vocês sobre os alargadores, né? A gente vai fazer aqui um alargadorzinho, que por sinal ficou muito legal, que é esse fechamento. Então a gente tem que recortar também esse alargador aqui no caso da Pro 4X. A gente vai ter que cortar esse alargadorzinho, então eu simulei aqui mais ou menos como vai ficar. E ó, fica bem bacana, todas as linhas
fechando aqui, ó, no final dessa e também no final dessa. Então ficou bem alinhado. E para fechar aqui, essa parte do peito de aço. A gente desenvolveu também um peito de aço em 3 mm, todo nervurado, conforme o nosso padrão. Esse peito de aço ele vai ser compatível tanto com o para-choque original, também com o nosso para-choque. Então fica uma peça ali bem otimizada. Também é compatível com o protetor de kart nosso e com o protetor de kart original. Então se você quiser comprar aí só o peito de aço, você vai conseguir montar em qualquer versão que tiver a sua caminhonete. Como eu tinha mencionado anteriormente, a gente seguiu bastante essa linha, né, do original. Então, se eu isolar aqui somente nosso scanner do original, ele tem essa linha, né, que passa por toda a extensão frontal do para-choque e vai pegar lá justamente o farol de milha. Então, se eu tirar aqui, foi exatamente o que nós fizemos aqui no nosso para-choque também, seguindo um pouco essa linha do original. Uma coisa bem legal também da gente avaliar aqui nessa fase de desenvolvimento é a questão do quanto você ganha, né? Quando você instala um para-choque de aço, você ganha muito na questão do ângulo de ataque, principalmente o ângulo lateral. Então aqui, ó, se eu colocar esse scanner em transparente para a gente ter uma noção um pouco melhor, olhando aqui lateralmente, olha o quanto se ganha aqui, né? Então todo esse recorte aqui da nossa ponteira, ele vai matando ali, vai melhorando esse ângulo lateral. Quando você está numa trilha e vai fazer um ataque ao obstáculo, todo o pessoal que faz treinamento, né, de direção ali no 4x4, eles indicam você atacar o obstáculo com o pneu. Então você vai virar o pneu, vai atacar o obstáculo com o pneu, e é justamente isso aqui que vai pegar quando você tem o para-choque original, né? Que pode pegar, né? Pode ser que pegue, né? Então a gente faz esse corte aqui, melhorando bastante essa entrada lateral ali, né? Esse ângulo lateral. Voltando aqui, tirando a transparência dele. Então aqui embaixo também basicamente ficou muito próximo, né? Uma outra coisa bem legal que o pessoal também sempre pergunta, sempre comenta, esse para-choque vai avançar bastante, né? Porque a gente tem que ter uma grande diferença, né? Que a gente tem que comportar um guincho ali dentro. Então assim, eu vou ter a minha mesa embutida para estar instalando o meu guincho ali de até 12, 13 mil libras. Então eu vou medir aqui para vocês verem como a gente não avança quase nada, sabe? Basicamente aqui, ó, em relação ao original, eu vou estar avançando cerca de 20, 25 milímetros, né, 2,5 centímetros. Então assim, é muito pouco. Então esse para-choque ele está seguindo muito a linha original, principalmente aqui na ponteira, ó, fazendo todo esse contorno, todo esse recorte aqui muito próximo, né? Vai manter as características de quem escolheu uma Frontier para ser o seu veículo, para ser o seu companheiro de trilha, né? E tudo mais que for estar fazendo as suas aventuras. Uma outra coisa também legal que a gente não pode deixar de mencionar aqui é a questão do sensor de frenagem. A gente sabe que as últimas versões, né, desses carros cada vez vem mais com tecnologia embarcada. E uma coisa que tem bastante nas caminhonetes também, né, nas versões talvez um pouco mais topo de linha, é esse sensor de frenagem. Esse sensor de frenagem ele fica logo atrás da grade plástica ali. Esse sensor a gente não mexe em nada nele, sabe? Ele fica todo na fixação original. Então assim, a gente mantém a linha do para-choque última aqui abaixo dele para não ter nenhum tipo de interferência. Então esse sensor aqui ele vai continuar funcionando normal, como se fosse no para-choque original. Tudo isso vai ser compatível quando você instalar o nosso para-choque Max Off-Road. Então, como acabamos de ver com o nosso projetista Genilson, essas são as principais características do nosso para-choque dianteiro. E agora, depois de todo esse desenvolvimento técnico de todos os produtos, só falta a gente fabricar e posteriormente estar realizando a instalação no veículo. Porém, isso é um assunto para o nosso próximo vídeo, o 4º vídeo. Lá você vai acompanhar todo o nosso processo fabril de como realizar a fabricação, propriamente dita, dos nossos acessórios aqui na Max Off-Road. E se você acompanhou esse vídeo até o final, comente aí embaixo, #desenvolvimento. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com os seus amigos ou pessoas que você considere que seja interessante para elas. Se inscreva no nosso canal e fique agora com uma prévia do que você vai poder desfrutar no próximo vídeo da Max Off-Road.